Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Nessa videoaula, a gente vai dar prosseguimento ao estudo de condicionais. A gente vai começar, a estudar os condicionais. E o primeiro condicional que a gente vai estudar aqui é o if. If é o que? É se, né? É uma condição, né? Então, assim, né, ele verifica se uma determinada condição ocorreu. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Olha, primeiro tem a sintaxe do if. Tá? Deixa eu copiar aqui a sintaxe, né? É assim, né? If, né, tem uma condição que eu testo, né? Eu verifico, né, se ela for verdadeira, eu realizo aqui uma determinada ação. Então vamos dar um exemplo simples, né? Aqui, ó. If se a condição for igual a verdadeira, então eu criei uma variável condição, falei era igual a true, podia ser qualquer coisa. If, né? Então if condição, if pode ser o seu salário é maior que tanto, né? Então if se a condição é true, eu vou escrever aqui condição atendida. Então condição é true, se a condição for igual a true, vai aparecer aqui condição atendida, né? E se eu colocasse aqui a condição, por exemplo, falsa, né? E ele não ia imprimir nada, né? E condição aqui seria falsa, if não fez nada porque a condição é falsa, né? Poxa, né? Então não está muito legal aqui, né? Nesse exemplo, né? Eu só verificar uma coisa. Seria interessante se eu pudesse verificar duas coisas, né? E para fazer essa verificação de duas coisas, eu uso o if-else, cuja sintaxe é bastante parecida aqui com o if, né? Então, olha, if testa uma expressão, se for verdadeiro eu faço uma coisa, se não for verdadeira eu faço uma outra coisa, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Então, colocando, só tenha atenção a uma coisa, né? Você coloca o if, tem essa chave aqui, né? E ela fecha aqui, nessa chave aqui, né? Aí o else, ele tem que estar na mesma linha, tá? E abre a chave do else e fecha a chave do else. Essa é a única coisa que você tem que ter atenção aqui quando você cria o if, né? Então, a condição é verdadeira, né? Se a condição for verdadeira, eu escrevo condição atendida. Else, ou seja, se a condição não for verdadeira, eu vou escrever condição não atendida, tá? Ah, então vamos lá, né? A condição é verdadeira, então if pimba, condição atendida, tá? Ele escreveu condição atendida porque a condição era verdadeira. E se a condição aqui for falsa, vou botar F maiúsculo, né? Falsa, né? Então se a condição, posso até escrever falsa para ficar mais fácil, né? Então se a condição agora é falsa, se a condição é falsa, ele vai escrever condição não atendida, né? Então vamos rodar aqui. Condição não atendida, ele escreveu aqui embaixo. Então é bastante fácil, né, gente? O if só vê uma condição, o if else, né, ou seja, if aqui e o else aqui, eu verifico se é essa a condição, se não é essa, então é essa, só se eu tivesse duas condições. Mas em muitos problemas que a gente tem na vida real, a gente não tem apenas duas condições, né? Tem três. Olha, se a primeira condição não for atendida, você vai à segunda condição. Se a segunda condição não for atendida, então você vê a terceira condição. Nesse caso, você usa else if, né? Ou seja, quantas condições você quiser testar. Sei lá, duas, mais que duas, né? Três, quatro, cinco, certo, né? Então, essa aqui você verifica a primeira condição, aí você usa else if, né? Depois você vê a segunda condição, usa o else if, e no final você tem que usar o else aqui, que é a última condição. Então vamos ver como é que a gente faz isso na prática, né? E só um detalhe, o if ele para de funcionar quando a primeira condição for atendida, né? Então olha lá, né? Ops. Ah, então tá, né? Eu estou colocando aqui uma condição. Opção é igual a 1. Se opção for igual a 1, eu vou imprimir condição 1 atendida. Else if, se não for 1, aqui é o if. Se a opção for igual a 2, eu vou escolher a opção 2 escolhida. E se a opção não for nenhum nem 2, eu vou colocar a opção 3 escolhida, tá? Então vamos rodar aqui, né? Opção 1, run. Deixa eu só, quando está aparecendo, piscando aqui, é só você apertar um insert, tá? Então aqui, olha, opção 1 aqui.
Se opção é igual a 1, eu vou imprimir a condição 1, opção 1 escolhida, né? Se a opção aqui for igual a 2, ele deve cair nesse else if aqui da opção igual a 2. Então, se a opção for igual a 2, eu venho aqui, opção 2 escolhida. Agora, se for uma opção qualquer, assim, não, qualquer outro número 1000, então não é nenhum nem 2, então é a opção 3 que foi escolhida, né? Daqui a opção else, opção 3 escolhida, tá bom? Então, assim, é bastante simples o if faz um condicional e você vai usar muito isso aqui nos programas que você vai fazer. Sempre tem alguma condição que você está chegando. Olha, se a altura for maior que tanto, você faz isso, né? Se a renda média for maior que tanto, faça isso, né? Então, esse é o comando if, tá legal? É isso aí.